João capítulo 20 vai dizer assim, verso 19, acompanha comigo, se você estiver sem Bíblia, dá uma olhadinha aqui para o telão, vou ler na NVI. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, domingo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, diga assim comigo, portas trancadas. Por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Eu queria que você olhasse para pelo menos 3 pessoas agora e falasse assim: paz seja com você. Você pode falar para mim também? Paz seja para você, hein? Aline, parabéns. Você é uma benção. Hoje é o seu aniversário. Ela tinha esquecido, eu lembrei ela, viu? A gente vai orar por ela no final. Me lembra, tá, Sheila? Me lembra, a gente orar pela Aline no final. Vamos lá, continuar. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Pai, essa é a tua palavra. Precisamos da tua graça. Tira de nós aqui, Pai, toda distração. Que essa palavra venha com teu poder, fazendo separação da alma e do espírito, gerando vida em nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos o livro, esse evangelho de Jesus, que João vai registrar, um dos discípulos que caminhou com ele 3 anos e meio ali mais ou menos. Esse discípulo, ele viu coisas sobrenaturais, mas o destaque de João não tinha muito a ver com os moveres que Jesus operou. João, ele é muito cirúrgico em detalhar 7 vezes na sua palavra, destacando a essência de Jesus, não pelo que Jesus fazia, mas pelo quem Jesus é e era. Então um destaque aqui, por exemplo, se você olhar, o Cristo curou ou não curou? Sim, curou. João não vai falar das obras de cura, João vai destacar que Jesus é a cura. É diferente, fazer curas e ser a cura. João vai destacar que Jesus foi o bom pastor, aquele que deu a sua vida pelas ovelhas. E vai chamar isso, olha, quem me segue, aquele que ouve a minha voz, vem, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Nós temos, vai dizer a Bíblia em João 11, que ele se chama, ele é a ressurreição. E aí você vai ver o poder dele se manifestando, ressuscitando Lázaro, 4 dias já morto. Então nós temos algumas falas, algumas escritas de João, destacando a essência. Por quê? Porque Cristo não veio revelar as obras dele de primazia. Jesus veio revelar o seu Pai. Isso acontece lá no Antigo Testamento, quando Deus fala para Moisés: Moisés, vai até Faraó e diga para ele que o eu sou te enviou. Quem é o eu sou? O Deus poderoso. Veja, Deus podia dizer para Moisés: Moisés, vai lá e diga que o eu faço vai libertar o povo. Mas não é isso que Deus queria revelar, porque Deus não precisa provar suas obras, Ele é. E se Ele é como é, Ele opera no fazer com base na sua essência. Então Deus não vai fazer palavras, trazer palavras e ações de amor. Deus é amor, então Ele revelará amor. Amém? Glória a Deus. Então Deus não vai fazer cura simplesmente, Ele é, a sua essência, o seu ser é cura, é milagre, é poder, é glória. Então Deus está mostrando no Antigo Testamento também que Ele era tudo isso, e os profetas, os patriarcas, os sacerdotes revelavam isso também. Mas vem o Filho, a Hebreus vai dizer que não é mais pelos profetas, falava por meio dos profetas, dos patriarcas, dos homens daquela era,
mas agora ele se revelou pelo Filho. Então agora Cristo está andando, e ele está como missão revelando o Pai na terra. Por isso que a Bíblia vai dizer: quem vê o Filho, vê o Pai. Amém? Eu creio nessa manhã que você vai sair daqui assim: quem vê o Filho, vê o Pai. Você recebe isso? Amém? Eu creio nisso, por quê? Porque nós somos súditos de um rei. Nós somos filhos de um Pai perfeito. Nós somos servos do senhorio dele. Nós somos propriedades exclusivas do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, se eu sou exclusivo dele, eu vou revelar quem ele é, não só o que ele faz. E João vai destacar isso. É interessante porque até o final do capítulo 19 de João, desse evangelho, João vai investir no ensino, Jesus vai investir no ensino, no fortalecimento e no encorajamento. E é lindo de ver, porque Jesus vai chegar no capítulo 17 e vai dizer: é chegada a hora. Ou seja, chegou a hora. Chegou a hora do quê? Chegou a hora dele ir para a cruz. E aí nós começamos a entender que depois que Jesus diz isso, ele vai ser condenado, ele vai ser preso, ele vai ser crucificado e ele vai ser morto. João registra isso. No capítulo 20, ele ressuscita, ou seja, Jesus Cristo ressuscita dos mortos e permanece na terra por 40 dias. Então aqui o texto mostra para nós que ele ressuscitou dos mortos. Nós cantamos isso aqui. Ele está vivo. Mas nós vamos nos ater a algumas coisas hoje aqui, que parece que alguns membros, que algumas ovelhas, elas estão lidando, igrejas no modo geral, estão lidando com um Cristo quase morto, ou semi-morto, ou totalmente morto ainda. E isso tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui, tem a ver com o medo. Eu tenho atendido alguns casos, conversado com algumas pessoas, e o medo, irmãos, quando a gente fala de medo, envolve emoções. É claro que você vai ter medo, porque funciona com a parte das emoções. Você, mulher, né? Tem mulher que não, mas tem mulher que vê uma barata e grita, um rato, né? Sai correndo. Isso aí é o quê? Suas emoções em funcionamento. Mas sua Ebenezer vê um rato, faz o quê? Embaixadinha, né, sua Ebenezer? Vai lá e pum, não é verdade? Glória a Deus por isso. Mas tem homem que tem medo de formiga. Vai entender. Então o medo, ele faz parte das tuas emoções também. Isso é algo que funciona, está aí em funcionamento. Não tem medo de nada, duvido, parecer um dragão perto de você, você sai correndo. Faz parte, vê filme de terror. Eu não gosto de filme de terror, mas tem gente que ama. Aí dorme cheio de pesadelo. Aí viu um vulto. Claro, está vendo vulto na TV, vai ver vulto na cama, não tem o que ver. Vê coisa saudável, né? A criançada está ali, ó. Está entendendo? Então vê filme bom, coisas saudáveis para você dormir com a mente tranquila. Lê a Bíblia antes de dormir, faz um tempo de oração. Então o medo, ele faz parte. Agora, por exemplo, minha mãe grávida de mim, por isso que eu sou meio assim, tantã, né? Culpa do meu tio. Por quê? Porque o meu tio comprou uma barata de borracha e ela estava grávida de mim. Acho que era 7 para 8 meses. Ele deixou a barata na cama. Quando ela deitou, a minha mãe teve quase um surto. Ficou, quase perdeu a voz. E aí ele quase morreu também, né? Porque os outros irmãos, meu pai, já chegou ali já. Medo, susto. E minha mãe ficou com isso durante muitos anos, até hoje a gente dá risada. Mas naquele momento foi o quê? Medo. Não é esse medo que eu estou falando. Eu estou falando de um espírito de medo, que vem ao teu redor e começa a trabalhar você, começa a moldar você, para você não entrar naquilo que o Espírito Santo quer para a tua vida, como ousadia, coragem, intrepidez, e realizar a obra que Deus tem para a sua vida. Muitas pessoas hoje têm medo de executar a obra de Deus, porque estão presos em alguns medos. E nós vamos trabalhar um pouquinho isso nessa manhã. E é interessante, Jesus, ele ressuscita e vai aparecer a mais de 500 pessoas. Olha o que Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, de 1 a 8. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que eu lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão,
pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, claro, no tempo que Paulo estava escrevendo, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desse apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Então Jesus apareceu a todas essas pessoas, aos discípulos. Ele apareceu a Maria Madalena. Ele apareceu ali no caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos que estavam tristes, angustiados pela morte de Jesus. Havia uma tristeza naquela região devido à morte de Cristo. E ele vai até aquela casa, e lá, quando ele reparte o pão, os olhos deles são abertos, e aí Jesus some. Ele vai para um outro lugar, e aí eles dizem: olha, quando ele falava conosco, o nosso coração ficava aquecido. Por quê? Porque quem crê num Cristo vivo, o coração começa a ficar aquecido. Agora, se o teu coração ficar preso num Cristo morto, o medo vai te dominar. Qual o quadro emocional dessas pessoas quando Cristo morre? Pode ser o quadro emocional de qualquer pessoa que perdeu alguém. Tristeza. A pessoa fica às vezes sem direção, sem rumo. Algumas pessoas começam a chorar do nada. Está num culto, chora. Está em casa, chora. Está no trânsito, chora. Quando lembra de uma música que aquela pessoa gostava, começa a chorar. A pessoa fica em prantos, em descontrole, muitas vezes até emocional. As cenas ainda são fortes. O medo vai reinar diante disso. Muita gente entra num quarto de medo por causa de algumas ações que vivenciaram, algumas pouco tempo, outras há muitos anos. E no texto que nós lemos, nós vemos que os discípulos, que caminharam 3 anos e meio com Jesus, ao saberem, ao verem o Cristo morto, dão no pé. Os discípulos, irmãos, sem nenhuma exceção, abandonaram o chamado, eles foram embora. Pedro, por exemplo, que vai arrastar como líder, ele vai levar todo esse povo que caminhou ali de volta à pescaria, por exemplo. Ele influenciou esses discípulos, seus amigos, para a pescaria. Novamente, Jesus tinha dito lá em Lucas 5: deixem as redes, deixem o barco e me sigam. Farei de vocês pescadores, não mais de peixe, mas de vidas. Por quê? Porque vocês vão revelar o meu nome e o meu poder. E agora eles veem Jesus morto e saem fora, vão embora. E olha que interessante, qual é a palavra que é destacada no texto? Se você olhar comigo ali: reunidos a portas trancadas por medo. Então Cristo morto gerou dentro dos corações dos discípulos o quê? Medo, pavor. Então eles estavam com medo de quem? Dos judeus. Porque os judeus estavam naquele momento de fúria, de ira, crucificando o senhorio de Cristo, ou crucificando Cristo. Eles estavam com medo de serem os próximos. Não, mas a gente vai agora morrer. Pegaram Jesus, o nosso mestre, nós somos discípulos, nós vamos entrar nessa embarcação também. Temiam ser presos por apoiar uma suposta conspiração de Jesus contra a autoridade imperial romana. Então olha só, eles têm medo porque havia uma conspiração contra o próprio Cristo, dizendo que Cristo estaria contra as autoridades do Império Romano. Então eles não estão olhando só a questão do Cristo morto, eles estão olhando um todo, até conspirações. E aí, irmãos, Jesus, quando julgado, condenado, vai submeter exatamente a esse sistema romano. É o contrário. Jesus disse: eu entrego a minha vida. João 3,16 diz isso. O Pai, o Filho entregou, porque Deus amou o mundo que deu. Então foi uma entrega, não foi uma imposição, foi uma entrega. E aí, como consequência, os discípulos, eles não estão mais no lugar que Cristo havia estabelecido. Isso é muito sério. Quando Cristo estabeleceu e ensinou, e encorajou, e discipulou esses homens, eles tinham uma missão de serem testemunhas dele, porque Jesus subiria aos céus, e agora esses discípulos iriam revelar quem ele, ou seja, dariam continuidade. E aí, agora eles não estão mais no trajeto de ida,
Eles não estão mais no movimento. Igreja é movimento, amém? Eu falei isso recentemente. Igreja apostólica, ela está em movimento. Quando ela chega no lugar, ela exerce o movimento profético, ou seja, ela clama para que os céus desçam sobre aquele lugar. Então a igreja ela tem pelo menos duas funções. Ela chega aqui como em movimento, ela se instala aqui. A nuvem para, ela coloca agora aqui o fundamento, a fé, as obras, o trabalhar, a dinâmica do reino de Deus nessa comunidade. Mas quando ela se instala aqui, ela tem uma nova ação. Senhor, abre os céus, para que o Senhor se manifeste nesse lugar. E você começa a ver salvação, libertação, você começa a ver cura, você começa a ver um movimento de crescimento do avanço da igreja, porque Ele está operando do céu sobre nós. Amém? Então eles estão com medo. Eu queria destacar algumas lições a respeito disso aqui. Quais são as ações que o medo pode gerar na gente, como igreja, muitas vezes? Primeiro, o medo tem o poder de nos paralisar. Olha o verso 19 comigo. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus. Onde é que eles estavam, irmãos? Aqui não fala que era uma casa, um galpão, ou um cenáculo, não fala que era uma sinagoga, não, mas era um ambiente fechado. Eu penso que era uma casa, talvez a casa de Pedro, mas eles estavam em um ambiente, morrendo de medo com as portas trancadas. Quem vai lembrar aqui da pandemia? A pandemia fez, até por lei, pessoas ficarem nas casas. Só que muitas vidas não estavam só nas casas, elas estavam nas casas morrendo de medo. Medo de contaminação, medo de morrer, medo das notícias, medo das manchetes, medo do mundo, medo de tudo, de um vírus. E aí, diante desse quadro, muitas vidas fizeram o quê? Paralisaram. O medo é um paralisador. O medo tem o poder de paralisar sua alma, seu espírito, o seu físico, te neutralizar, não faz você exercer mais do que o papel que Deus até estabeleceu sobre você. Esses discípulos estavam com tanto medo, que eles simplesmente dizem assim, olha, o nosso endereço agora tem a ver com as portas trancadas. E eu fico lendo essas palavras, com medo, num lugar, reunidos a portas trancadas, e ninguém se levanta e fala assim, será que a gente não pode fazer algo diferente desse momento aqui? Eu sempre entro em crise às vezes com algumas ações, porque a gente faz também isso. Será que ninguém levanta uma voz? Não sei se você já vivenciou isso. Alguém chega no ambiente que você está e começa uma conspiração, começa a falar mal, começa a tramar, começa a danificar, começa a contaminar, e aí parece que o pessoal é engolido por aquela única voz que vai falando. Uma crítica. Vamos aproveitar aqui, o pastor João não está aqui. Olha a música, né? O Johnny hoje lá desafinou, vamos falar da música. Aí não levanta ninguém. O Vinícius errou o texto. Não levanta ninguém, assim, peraí, o que vocês estão falando aí? Esse assunto é produtivo? Parece que ninguém se levanta nessa hora. Por quê? Porque tem medo de ser um opositor, talvez até da maioria. Mas deixa eu falar uma coisa, quando você é um opositor, mesmo diante da maioria, e você está do lado de Cristo, você é maioria. Diga amém, igreja. Nós, quando estamos do lado da verdade, você é maioria. Lembra de Davi contra Golias? O que é que estava vindo de lá de Golias? Eu vou te matar. Você está pensando que eu sou um cão? Hoje eu vou te degolar, Davi. Hoje eu vou fazer isso com você, eu vou fazer aquilo. E Davi só está ouvindo, mas qual foi a resposta dele? Seu incircunciso, seu isso, seu aquilo. Hoje quem vai te matar sou eu, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, tinha uma multidão do exército dos filisteus lá em cima, e Davi estava sozinho ali. Nem tinha irmão, não tinha Saul, não tinha um exército de Israel. Era Davi contra Golias e contra todo aquele exército, porque estava todo mundo com medo de Golias. Um exército com medo de um só homem. Todo o exército de Israel paralisou. Igualzinho os discípulos, todos os discípulos paralisaram. E nós somos o que de Jesus? Discípulos. O dia da ressurreição de Jesus, irmãos, eles estavam em uma casa com as portas trancadas com medo.
Medo pode alimentar o sentimento de perda e desesperança. Perdi, estou descrente, a esperança se foi. O medo pode nos trazer uma sensação de incapacidade, pânico, descontrole, tristeza profunda. O medo não deixa você raciocinar e nem desenvolver pensamentos. O medo pode desencadear pessoas, olha isso aqui, o medo pode desencadear pessoas imaturas em sua volta e assim contaminar um grupo de pessoas. Olha, o teu medo, ou você que está governado pelo medo, pode influenciar negativamente a um grupo de pessoas imaturas. Você pode levar um grupo de pessoas até para o abismo, para o teu medo. Então, diante do momento que você está com medo, não procure pessoas imaturas. Procure pessoas maduras, procure pessoas que estão vivendo uma vida íntima, uma vida de avanço, uma vida de crescimento, uma vida exponencial com o Senhor, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida que vai trazer uma direção, uma resposta, não para te julgar, mas uma pessoa que fala assim, esse medo aí tem prazo de validade, chegou hoje, você pode ser liberto disso. Deus quer que nós como igreja sejamos não paralisados pelo medo, mas sejamos uma igreja, um povo santo separado, para irmos de frente com esse espírito de medo e confrontá-lo e vermos pessoas que antes estavam paralisadas e presas, agora em pessoas libertas pelo poder do nome de Jesus. Quem crê nisso, amém? O medo, irmãos, pode bloquear os ouvidos, as mentes e fazer com que repitamos os mesmos erros e até no mesmo lugar com as mesmas pessoas. Olha só, para não sair desse trecho, o verso 19 diz que eles estavam a portas trancadas com medo. Agora, olha o verso 26, já é um outro momento. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou de novo. Ou seja, Jesus veio, soprou. Esses homens, uma semana depois, pelo menos, estavam no mesmo lugar, com as portas trancadas, sendo que já tinham recebido até o Espírito. Não é, irmão, só a ação do Espírito, é um casamento do Espírito agindo e da responsabilidade humana avançando. Deus está falando, eu vou fazer isso, eu vou direcionar assim, eu estou trazendo os meus decretos, eu estou trazendo as minhas palavras, eu estou trazendo os meus mandamentos, mas o que Tiago vai falar? Não é só pelo, não é Tiago, eu cismo que é Tiago, não é só, Paulo vai falar isso, não é só pela palavra, é pela prática, é falar, ouvir e praticar. Quem não pratica a palavra está paralisado. O medo nos tira total confiança. Medo nos faz afundar, nos pressionar e nos prensar. Quem aqui foi prensado essa semana? Levanta a mão assim. Prensado. Aí, alguns irmãos. Na hora da prensa, o que é uma prensa? Eu ligo sempre pela palavra. Pegava-se as azeitonas e colocava no tanque de prensar azeitonas. Gideão estava esmagando trigo no tanque de prensar uvas. Então é um lugar de prensa. E aí na hora da prensa, o que a gente faz normalmente? O que vem à mente? Desistir, abandonar, sair fora. Na hora da prensa você quer procurar um espaço e sumir dali. Só que é na prensa que vai sair o melhor azeite. É na prensa que o Espírito vai se revelar a você. É na prensa que Deus vai dizer, estou com você, meu filho. Não desanime, eu sou o teu Deus. Se esforce, tem de bom ânimo, eu vou estar contigo. Então na hora da prensa, Deus não some. Na hora da prensa, Deus está presente, porque Ele é Emanuel, o Deus presente sobre nós, aleluia. O medo, irmãos, tem esse poder de controlar, de tomar conta. Olha o casamento. Quando nós fazemos do nosso jeito e não do jeito de Deus, o caos entra como consequência e o medo governa. Bíblia diz que Deus dá instruções, marido, amem suas esposas, não ama. A mulher não se submete, a mulher quer mandar, a mulher quer fazer do jeito dela, a mulher quer fazer ali, e o homem está ali tentando também fazer, então uma guerra entre os dois. Chega uma hora que vão falar assim, estou com medo.
Qual é o medo que entra, Felipe? O medo de não querer fazer o que é certo. Por quê? Que eu tento, mas ela não quer. Eu tento, ele não quer. Eu tento, ele não deixa. Eu tento, ela não deixa. Então a gente vai ficando, muitas vezes, fechado. Por quê? Por que você... Olha, eu tive essa experiência há uns anos atrás. Chego numa casa, marido num quarto, esposa no outro, filho no outro, pandemia. Eu falei assim, gente, eu não estou... vocês que pediram a visita, eu não estou com gripe. Está tudo tranquilo, tá bom? E eu estou esperando aqui na sala. Aí, de repente, o marido desce, aquela cara inchada. De repente, fala assim, cadê a esposa? Ah, já vai descer. De repente, desce o filho. O filho era o mais legal da casa. Oi, quem é você? Aquele menino assim, né? Tipo o Kiko, sabe? Chutando bola, pum, né? Oi, eu tenho uma bola, você não tem, hein? Né? Aquele menino assim, empolgado com a vida. E aí eu estou lá com ele. Eu comecei a conversar com o menino e de repente, desce a esposa. E aí começou a se preocupar com a mesa. Eu disse, não, vamos só sentar aqui. Vamos só conversar. Eu quero só conhecer vocês. Eu nunca tinha visto aquele casal na minha vida. E quando eu saí daquela, antes de eu sair daquela casa, ficamos ali quase 2h30, mais ou menos. Ele foi e me levou na biblioteca e me deu um livro de presente. E assim, pastor, eu sou um homem muito culto. Pastor, eu sou um muito estudioso. Pastor, eu sou um homem muito isso, muito isso, muito isso, muito isso. Quando ele acabou de falar, eu falei assim, eu queria saber se você está sendo o homem que a sua mulher precisa. Deixa eu falar uma coisa, não procure pessoas para fazer cafuné na hora que você precisa de uma disciplina. A admoestação é bíblico. E tem crente hoje que não quer mais ser admoestado. Por função própria. Está aqui. Crente que não gosta de ser admoestado, não quer participar do reino, quer ser o rei. E aqui, irmãos, nessa casa, antes de eu sair, eu falei assim, quem é você diante da sua esposa? Ele baixou a cabeça e ficou mudo. Por quê, irmãos? Porque na hora do medo, a gente não faz o que a gente precisa fazer. Mas quando uma pessoa está com espírito de ousadia, de coragem, de trepidez, na hora que você fala até uma palavra dura, ela sabe que você está amando ela. Teve momentos aqui nessa igreja que eu precisei ser firme com algumas lideranças, que eu precisei ser firme com algumas pessoas, mas elas sabiam que não era causar dor, era para arrancar aquilo dentro delas, era para tirar aquilo e para fazer com que ela fluísse, para que ela desenvolvesse e não ficasse paralisada naquele lugar. Sabe, irmãos, o Espírito Santo, Ele sopra onde quer, vai para onde deseja, Ele é livre, Ele faz o que deseja fazer, e esse Espírito, irmãos, está se movendo nessa casa espiritual, na sua vida e na minha vida, para quê? Para que a igreja não fique paralisada por nada. Tem ideologia, a igreja vai avançar, tem canais de prostituição, a igreja vai avançar, tem Cracolândia, a igreja vai avançar, tem lugares dominados pelas trevas, a igreja vai avançar. Por quê? Porque a igreja foi chamada para saquear o inferno. Quando você canta isso aqui, você tinha que cantar com toda a alegria, porque o teu destino, o meu, era o inferno. Então o inferno perdeu mais um, é para você dar salto de alegria, é você, obrigado, Senhor, porque de fato o inferno perdeu mais um, perdeu um que estava com medo, perdeu um que estava endividado, perdeu um que estava desviando de caráter, perdeu um que ia ter divórcio, mas não vai ter. Irmãos, nós podemos entrar nisso com força nesses dias, em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Eu posso olhar para esse momento aqui, com os discípulos morrendo de medo, e logo na história, no capítulo seguinte, nesse mesmo contexto aqui, Cristo ressurreto, ainda está na terra, você vê Pedro tomando o controle da sua vida, quando ele volta a pescar. O medo faz você fazer coisas que você consegue controlar. O que é que eu sou bom? Vou voltar a fazer. Olha, eu estava com uma empresa, quebrei. Eu pensava que era bom naquilo, mas não fui. O que eu vou fazer agora? Eu vou ver o que eu sou bom. O que eu sou bom? Aí Deus falou assim, eu não quero o teu potencial primeiro. Eu não quero que você pense que você é bom. Eu quero é você. Irmãos, eu estava na célula, lá na LUM,
quinta-feira com James, e uma idosa. Pensa uma senhorinha assim, uma graça. E ela falou assim: pastor, eu estou 40 anos na igreja, mas ainda não fui batizado. E ela falou o motivo. E quando ela falou o motivo, Deus colocou no meu coração assim: isso é medo. Medo da crítica, dos olhares, das observações. E eu olhei bem para ela e falei assim: minha irmã, olha bem nos meus olhos. Ela olhou. Eu falei assim: Deus não está preocupado com o que a senhora está fazendo hoje. Deus está desejoso do seu coração. E ela abaixou a cabeça. Nós estamos com os medos das acusações do diabo e até das pessoas, dos olhares das pessoas. O que vão pensar de mim? Levanto a mão, não levanto? Vamos achar que eu sou mais assim avivada? Ai, agora eu tenho a religião dos meus ancestrais, aí tem a religião dos meus pais, e agora esse coração de Deus está me atraindo, então eu estou com medo por causa da religião A, B ou C, e aí eu quebro toda essa sequência. Isso é medo. Mas quando você conhece o verdadeiro amor, esse medo vai embora, o amor entra e o medo sai. É impossível você conhecer o verdadeiro amor e o medo permanecer aí no teu coração. Pode tentar indas e vindas, mas ele sabe que quando ele bate na porta, não tem ninguém preso dentro das portas trancadas. O que está fechado no teu coração se chama Jesus Cristo de Nazaré. Segunda lição que eu aprendo com o medo, é que o medo tem como objetivo ocupar o trono do nosso coração. Olha que interessante. Quando falamos de senhor ou de senhorio, falamos de trono, governo, ser dono de algo ou de alguém. Você tem os senhores feudais, você tinha os senhores cujos escravos não podiam falar nada, só executarem. E a Bíblia vai chamar a gente também de escravo. Quando você lê em Paulo como servo, na tradução do grego é escravo. Mas não é escravo de um senhorio que oprime, é escravo de um Deus que você diz: fala que eu obedeço, fala que o teu servo ouve, fala, me instrui que eu vou seguir, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a porta, o Senhor é a vida. Então se você abre o seu coração para Ele, você tem acesso a essa porta de vida. Você acha que Deus sendo vida, Deus sendo poderoso, vai colocar você em ambiente de morte, em lugares de morte? Só se for para transformar vidas lá dentro. Então, diante desse quadro, os discípulos estavam com tanto medo, com as portas trancadas, que ali o medo dominou seus corações e aprisionou todos eles numa casa. O governo, irmãos, não estava fora. O governo, na verdade, não é fora, o governo é dentro. Quem governa a sua vida hoje? Quem governa a minha vida? Quem governa a sua casa? Quem é que governa o seu interior? E aí é interessante porque o texto vai mostrar que Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Olha essa palavra, no meio deles. Sabe o que significa essa expressão, no meio deles? Significa no meio da casa. Significa, e casa somos nós também, significa no meio da vida. Nós estamos aqui, irmãos, o corpo, o coração está aqui. Ou seja, no meio do seu ser tem um pulsar que vai te trazer ou prejuízos, dependendo do que você coloca para dentro, ou ele vai te direcionar e direcionar os movimentos do teu corpo saudavelmente. Teu coração parar, você morre. E alguém já disse que a distância do coração para a cabeça, para o cérebro, tem 30 centímetros. Basta 30 centímetros para o medo governar teu coração e acabar com a tua mente. Te paralisa. Ou seja, o trono passa a ser medo. Jesus viu o medo dentro deles. Jesus, quando chega naquele lugar, percebe claramente que o ambiente estava carregado de medo. Quem aqui já entrou num lugar que a atmosfera estava pesada? Quem já experimentou algo assim? Quase todo mundo. Meu Deus, que ambiente pesado, que coisa estranha. Jesus chegou ali, Jesus percebeu tudo isso. O medo, quando se senta no trono do nosso coração, ele nos guia para lugares fechados, com as portas bem trancadas, e olha só, com dúvidas a respeito de tudo que fora dito pelo próprio Cristo. O medo é um espírito também, que pode sentar no coração de uma pessoa e governá-la, doutriná-la, guiá-la para fora da rota que o Espírito Santo direcionou. Olha que interessante, no começo Jesus disse:
deixem as redes e sigam-me. E eles seguiram, não tem medo. Mas depois que Cristo morre, depois que as coisas não estão mais funcionando como eles queriam, você começa um novo negócio, uma empresa, você começa uma família, você começa no ministério, você começa servindo, e aí você segue Jesus, você está empolgado, você agora descobriu a verdadeira vida, a vida abundante, mas no decorrer do tempo, parece que aquele Cristo que você encontrou, que estava vivo, que estava te falando, te instruindo, parece-me que ele está morto, não está tão vivo quanto no começo. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos escondendo. Por quê? Porque no coração, o trono do meu coração foi ocupado pelo medo. Olha que interessante isso aqui. 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o amor perfeito lança fora todo o medo. Porque o medo implica castigo. O que é que o medo vai implicar em você? Castigo. Eu estou com medo do papai, porque o papai disse para mim que eu fiz assim e vou fazer isso, está de castigo. Então o pai não é para botar medo no filho, o pai é para ensinar o que é autoridade. É muito diferente a autoridade de medo e por medo. Medo é um trauma, medo aprisiona, a autoridade liberta. O medo vai aprisionar pessoas. Se você, pai ou mãe, está ensinando teu filho com reguada, com espancamento e colocando lá, não, é olhar nos olhos e dizer, olha bem nos meus olhos. O problema, irmãos, eu vi uma cena esses dias, num lugar, foi num shopping. A criança passou, eu estava comprando um negócio para levar para casa, e tinha uma loja de criança. Irmão, você passa na frente daquela loja, é assim, ela é toda rosa. Irmãos, uma criança passa na frente daquela loja, ela fala assim, meu Deus, eu entrei na Disney. É verdade ou não é? Coisa, só produto de primeiríssima linha. E eu estou olhando a loja, eu estou olhando ela, de repente está vindo a criança, e a criança já está tentando se largar do pai, já, meu irmão, um toquinho desse tamanho assim, tá? Desse tamanho. Pensa uma criança empoderada. Ela soltou da mãe e foi entrando na loja já gritando. Aí o pai e a mãe, ô filhinho, ô filhinha. E as vendedoras, irmãos, você já viu aqueles desenhos japoneses que os olhos ficam tudo grande? As vendedoras já estavam assim, meu Deus, um produto às vezes R$1.000, R$2.000, é coisa caríssima lá. E a criança, irmão, está fazendo o que ela quer fazer. E o pai e a mãe ainda tinham acho que devia ter uns avós ali junto, né? E aí está assim, cercando a criança, né? Cercando a criança. Aí eu fico olhando, cadê o pai dessa criança? Um banana. Um bananão. E a mãe investindo no banana. Deixa ela. Deixa a criança rodar. É? Resumindo, eu não sei quem pegou, quem parente quer, pegou a criança foi gritando da loja até o estacionamento, e eu estou vendo aquilo, o shopping inteiro, eu falei, meu Deus, sabe qual é o nome disso, irmãos? Falta de autoridade. Quem manda é a criança, quem escolhe é a criança, quem determina é a criança, quem determina as coisas da casa é o filho. Não, irmãos, quem coloca ordem numa casa é pai e mãe. Seu filho tem que obedecer você, tem que obedecer a autoridade sobre aquela casa. Diga amém. Isso precisa ser feito quando criança, porque quando crescer não vai nem te olhar nos olhos. Pelo contrário, vai fazer empréstimo no nome da mãe, e ela vai pagar para ele. E a mãe morre, ele fala assim, meu Deus, perdi a herança. Já passei por isso. Quem chamou esses homens foi o amor, irmãos. Quem chamou esses homens não foi a desesperança. Deixa eu falar uma coisa. Quando Jesus te olhou, não foi a desesperança que te chamou para você segui-lo, foi a esperança. Quem te chamou não foi o pavor.
não foi a intriga, não foi a confusão. Quem te chamou e diz: vem, renuncie e me siga, tome a cruz e me siga, foi a esperança, foi a graça, foi o poder de Deus, aquele que é perfeito, incomparável, o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, que sempre venceu. Ele vai dizer que nós somos mais que vencedores por causa dele. Então o medo não pode ter voz na nossa vida. Quem fica com medo está preso na morte de Cristo. Mas a graça de Cristo, Ele ressuscitou dos mortos. E aí o texto vai mostrar para nós que quando Jesus chega ali, olha que lindo isso no texto. Quando Ele chegou na casa e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Irmãos, esses discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Eles estavam olhando para quem? O Cristo morto. Então havia tristeza. Quando viram Cristo ressurreto, o texto é claro, alegraram-se quando viram. Quem nós estamos vendo nas nossas batalhas? Quem você está vendo no dia mau? Quem você está penetrando, fixando os teus olhos, naquele momento tenebroso? Quem é que é a tua visão está em quem ou em quê? Esses discípulos, ao verem, se alegraram. Irmãos, eles estavam tristes, portas trancadas, morrendo de medo. Jesus chegou, ou seja, Jesus chegando, a alegria vai nascer no coração. Jesus entrando, a cura está chegando. Jesus chegando, o medo tem que sair. Quando Jesus entrou e declarou: a paz seja com vocês, o medo foi embora naquele momento, irmãos. Ou seja, quando a paz chega e se instala no meu coração, o medo não vai permanecer. Quem recebe isso, amém? É interessante porque Jesus tem paciência. Porque aqui, no trono desse coração, Tomé está: eu só acredito se eu tocar nele. Aí Jesus: tá bom. Se você ler os textos aqui mais para baixo, verso 25, parte B: se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do lado, não crerei. Aí Jesus volta. Isso já é um outro momento. Uma semana depois, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, posto no meio deles e disse: paz seja com eu. Ou seja, a essência não muda, mas o nosso coração pode ceder de novo para o medo. Jesus não pode mudar a sua essência, porque Ele é. Ele não faz a paz, Ele é a paz. Então Ele diz: paz, a minha paz seja com vocês. De novo, naquele lugar todo. E Jesus diz: Tomé, coloque o seu dedo aqui. Está com medo, Tomé? Está com dúvida? Está incrédulo? Coloca o dedo aqui, Tomé. Tomé, você quer experimentar? Veja as minhas mãos, estão aqui os furos. Estenda a mão e coloque-as do meu lado. Pare de duvidar e creia. Irmãos, Jesus é tão incrível que Tomé está dizendo assim: só se eu tocar, só se eu ver, só se isso, só se aquilo. Jesus chega de novo no mesmo endereço assim: Tomé não estava lá, eu vou lá de novo. E aí, irmãos, nós podemos olhar para a vida de Tomé e termos essa ousadia: Senhor, se revele a mim, eu não estou com medo, eu só quero te ver, eu só quero te tocar, eu quero que a tua glória se manifeste. Isso não é medo. Tomé estava com algumas questões, mas Tomé, ao dizer: eu só creio se eu ver o meu Senhor, se eu tocar no dedo nele, irmão, Jesus teve graça, teve misericórdia, Ele teve compaixão. Jesus foi e disse: eu vou lá me revelar a Tomé. Então, no dia mau, do medo, da dúvida, clame para que Jesus se revele. Até quando você está com medo, Jesus pode chegar e falar assim: clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O medo vai encobrindo o que você sabia de Cristo. Mas quando Cristo chega, Ele fez: paz seja com vocês, olha as minhas mãos, furo, olha aqui o furo. Isso estava registrado em João capítulo 19. Mas em Isaías 53, mais de 1000 anos antes, o texto vai mostrar, diz que Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Irmãos, Tomé experimentou o que nenhum outro experimentou, pela graça de Jesus Cristo. Então, mesmo lá naquele dia,
que você está vivendo, mesmo que o medo sentou aí no trono, clame por aquele que quando se assenta no trono, todo o governo, os céus, da terra, debaixo da terra, vai ter que se dobrar diante dele. A ressurreição de Jesus tem poder para destronar todo tipo de medo que de alguma forma governou o nosso coração. Terceiro, o medo tem o poder de nos desviar das missões estabelecidas por Jesus. Os discípulos estavam diante da presença de Jesus ressurreto, mas ao tirarem os olhos de Cristo, foram se esconder e abandonar a missão que Jesus havia estabelecido. Irmãos, eu estava meditando nesse texto, e é muito interessante. Pensa comigo aqui agora. O medo está no trono, sim ou não? Vamos colocar que o medo está no trono do meu coração. Aí quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, quem tem que se assentar no trono? Jesus. Só que você sabia que tem gente que faz o quê? É renúncia, tomar a cruz, mas tem gente que tem usado Jesus a favor dos seus medos. Então eu tenho medo, e eu falo assim: Jesus, me proteja dos meus medos. Irmãos, não é isso que a Bíblia está ensinando. Como que eu sei disso, pastor? Qual mamãe aqui ora e papai ora assim: Senhor, qual é o lugar que o Senhor quer o meu filho? Senhor, a nossa família está aqui aberta aos teus desígnios, propósitos e sonhos. O que o Senhor falar, a gente obedece. Sabe qual é o nome disso? Quando Cristo está sentado no trono do teu coração, e não Cristo está servindo o teu medo. Porque quando Cristo está servindo o teu medo, você não ora desse jeito, você ora assim: Senhor, proteja meu filho na escola. Senhor, proteja a nossa vida no trânsito. Senhor, proteja. Por quê? Porque primeiro você está alimentando um medo, para que Deus, o Cristo, agora proteja você, favorecendo o teu medo. Cristo não trabalha desse jeito. Ele protege, Ele ampara, Ele é refúgio, mas você não pode usar o Cristo para cobrir a satisfação dos teus medos pessoais. Está entendendo, amém? Não é isso. O que é então, pastor? Aprenda a orar comigo. Vamos orar juntos. O que diz a Bíblia? A Bíblia tem um relacionamento do filho com o pai, do pai com o filho, Pai nosso. Então a gente não começa a Deus pedindo proteção para nós. A primeira palavra é Pai. Ele é teu Pai. Porque se o Pai está ouvindo, o Filho está dentro. Está no trono. O Filho está à destra do Pai, intercedendo por todos os santos. Aleluia. Então, quando a gente lida com essa questão do trono, não é você usar Cristo para favorecer os teus medos, ajudar nos teus medos. É você dizer: medo, aqui você não tem mais espaço, porque a paz, o amor, a graça entrou. Isso é muito poderoso, porque nós podemos orar diferente a partir de hoje. Senhor, aqui estão os meus 2, 3, 5, 10 filhos. Senhor, aqui está o meu casamento. Senhor, aqui está a igreja. Aqui está, Senhor Deus, o ministério. Aqui está, Senhor Deus, as células. Aqui está os membros da célula. Aqui está essa comunidade. O que o Senhor estiver desejando no teu coração, não nos deixe de fora. Pode talvez ser muito grande, muito desafiador, mas nós queremos andar no teu trilho. Nós queremos andar conforme a tua palavra, tuas instruções. Senhor, talvez o inimigo vai tentar colocar um medo, um trabalho, alguma ofensa, uma perseguição. Mas eu olho para Atos e eu vejo que esses homens estavam cheios do Espírito Santo, com ousadia, coragem, intrepidez, chegando nos lugares onde ninguém queria ouvir de Cristo, mas pregavam, e muitos se convertiam, muitos foram apedrejados, muitos foram martirizados. Mas enquanto matava cristão, mais o evangelho crescia. Por quê? Porque não era o medo que os governava, mas era o Cristo que estava empoderando, o Espírito estava enchendo, eles estavam andando pelo poder de uma palavra. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. Irmãos, a gente tem dificuldade do indo, porque tem um medo. Eu olho para a história e eu vejo Gideão. Gideão tem um encontro com a presença de Deus. Está malhando trigo no tanque de prensar uva, ele está no lugar errado. Ele está colocando comida, guardando as primeiras colheitas, ou seja, as colheitas, escondendo. E o texto diz que ele estava morrendo de medo, porque os midianitas vinham para roubar a semente e a colheita.
Olha o que Deus vai falar aqui, irmãos. O anjo do Senhor está com A maiúsculo. Em Juízes, capítulo 6, de 12 a 16. Quero chamar a banda. Eu vou fechar aqui. O anjo do Senhor aparece e fala: o Senhor está com você, homem valente. Olha o verso 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Por que os midianitas, pode deixar, por que os midianitas estão roubando nossa comida durante 7 anos? Cadê o Senhor? Cadê o Deus dos nossos antepassados? Olha o medo dele, é o medo geracional. Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Vai, Gideão 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando com a força que você tem. Gideão respondeu: ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. O Senhor respondeu: eu estarei com você e você derrotará todos, irmãos, não foram alguns, todos os midianitas. Quando Gideão está com medo, irmãos, por causa daquele passado dos midianitas, o anjo do Senhor vem. Sabe quem é que está aparecendo ali? O anjo do Senhor. Ali é uma manifestação de Cristo. O Cristo se revela ali com Gideão. O verbo se encarnou. Então Cristo vem e fala assim: eu vou estar com você. Lembra que Cristo estava lá com o povo na rocha, dando água para eles? É o mesmo, é a mesma manifestação. Então na hora do medo, irmãos, o anjo chega, Cristo chega, o Espírito Santo vem. Ele fala assim: eu vou estar com você, Gideão. Eu vou te ajudar aqui, Gideão. Eu vou lutar essa batalha contigo. E aí, irmãos, ele fala assim: eu vou destruir todos os midianitas. Irmãos, quando a gente olha para isso, a gente percebe que quando o trono do nosso coração é ocupado pelo medo, corremos o risco de usarmos Jesus em nossos medos. Gideão está morrendo de medo e o trono do coração dele o paralisa a fazer 7 anos a mesma coisa: colher e esperar o ladrão roubar. Deus fala assim: Gideão, sai daqui, você vai agora vencer. Aí ele começou: o menor da minha tribo, ó o medo. Eu sou insignificante, ó o medo. Eu não presto para nada. Aliás, a minha família é a menor, nós somos os mais pobres, nós somos indignos, a gente é tudo isso. Aí Deus fala assim: eu não estou procurando rico ou pobre, eu estou procurando um coração. E aí Deus fala assim: eu vou estar com você. Irmãos, quem conhece a história sabe. É como se Gideão estivesse dizendo assim: o medo é melhor em me proteger do mal do que Deus. Talvez tem gente aqui dizendo isso hoje. Eu estou pregando para algumas pessoas assim: pastor, o medo para mim é melhor do que o Deus que me ama, ou que diz que me ama. Tem gente que está alimentando o medo como senhor e você como escravo. E aí Gideão vai enfrentar. Ah, irmãos, aí Deus fala assim: vou te dar armas especiais. Ele pega os instrumentos, canta, a tocha, a corneta, o chofar, a buzina. E eles começam a adorar. Eles começam a tirar aquele fogo de dentro daquelas vasilhas, começam a quebrar. Aquele exército de 135 mil soldados ficam totalmente perdidos. Sabe por quê? Porque o medo estava do lado de cá, mas veio a palavra: eu vou estar com vocês. Agora o medo foi para o lado de lá. Eles começaram a guerrear entre eles, ficaram apavorados, com 300 contra 135 mil. Sabe por quê? Porque eles tiveram um quebrantamento. Eles viram um fogo saindo daquela vasilha. E agora, irmãos, Deus varreu os midianitas. Eu estou aqui para te falar hoje: como, pastor, como que eu posso vencer esse medo hoje? Como que eu posso vivenciar algo na minha vida? Quando Cristo ocupa o trono do seu coração, Ele vai te enviar para as missões com o seu Espírito Santo. Irmãos, quando Jesus entrou naquela casa: Pai seja com vocês. Eles receberam. E Ele diz: recebam o Espírito Santo. Eles receberam. Mas uma semana depois, eles estavam na mesma casa. E Tomé,
vai ter aquela experiência. Jesus diz de novo: recebam a paz. Eles receberam o Espírito Santo. E Jesus falou: agora vocês vão, como o Pai me enviou, eu os envio. Só que em Atos capítulo 1, do verso 4 até o verso 8, Jesus ainda está na terra, e ele vai dizer: olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Eles obedecem, permanecem em Jerusalém, e a partir do capítulo 1, do verso 8, o poder do Espírito vai revestir vocês, para que esse revestimento venha para o lado de dentro. Revestimento não é só a descida do Espírito, tem o Espírito que te sela, e agora tem um revestimento de poder. Por isso que eles estavam em Jerusalém. A ordem foi: vão para Jerusalém e esperem o Espírito descer e revestir vocês de poder. E já tinha o Espírito Santo, está lá no capítulo 20. Então agora eles precisavam de poder para quê? Para lutar contra o medo, para lutar contra o fracasso, para lutar contra as perseguições. É impossível uma igreja que não é governada, empoderada, revestida do Espírito Santo vencer uma batalha contra o mundo. Ela só vai vencer, irmãos, quando o Espírito governar, o Espírito sentar no trono, Cristo sentar no trono do seu coração. Então agora eles são revestidos em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Eles começaram a ouvir um som como de um vento impetuoso, e aquele Espírito veio sobre eles e revestiu todos eles de poder. O mesmo Pedro, os discípulos que estavam com medo das portas trancadas, agora Jesus Cristo soltou eles para lá: vão embora, vão para Jerusalém. Eles estão de novo agora numa casa, só que agora não é com medo daquele João 20, agora é uma expectativa, uma convicção: o Espírito vai descer sobre nós. Ele falou, ele prometeu, a promessa vai se cumprir. Eles estão clamando agora, não com medo, mas com uma vontade: Espírito desça. E depois de 10 dias o Espírito Santo desce. Em Atos 2, Pedro se levanta no poder do Espírito Santo e começa a pregar, começa a falar, porque sobre suas cabeças tinham línguas repartidas como de fogo. O medo foi embora, porque o fogo entrou. O medo foi embora, porque a paz entrou. O medo foi embora, porque Cristo, por meio do Espírito Santo, passou a governar aquelas vidas. E agora, irmãos, eles estão andando, eles estão pregando. A perseguição vem, ele diz: vocês podem nos matar, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não vou negar o meu Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava governando seus corações, porque o Espírito Santo estava sentado no trono, não para proteger medo, não para potencializar medo, não para encobrir medo, mas para arrancar o medo e estabelecer: quem governa aqui só sou eu. Aí você fala assim: acabou? Acabou não. Atos 4, Atos 8, Atos 16, o mesmo Espírito dando força para Pedro, Paulo e Silas na prisão, apanhar a noite inteira. Como é que você me explica, gente? Com um chicote nas costas, talvez de cabeça para baixo, com sangue derramando, sem pele direito. Como é que você explica? Os caras adorando e cantando meia-noite. Como é que você explica? Sabe como é que você explica? O Espírito Santo era o governo deles. Não era o medo, não era apatia, não era frieza, não era religiosidade. Era o Espírito Santo de Deus. Como é que você explica Jesus apanhando numa cruz, no horário mais quente do dia? Porque em Jordão, no Rio Jordão, ele está sendo batizado por João Batista. Os céus são abertos e o Pai disse: esse é meu filho amado. Vem a pomba e repousa sobre ele. O Espírito Santo de Deus repousou sobre ele. Você quer vencer teus medos, tuas dúvidas? Você precisa que o Espírito Santo te governe. É simples. Como é que o Espírito Santo governa, pastor? O medo está assim, para a direita, o Espírito está para a esquerda. Aí o medo está assim, para a esquerda, aí você está assim. Você está entendendo? Só que chega uma hora que a maturidade vem tão forte, que quando o medo está vindo na tua direção, você vai indo de frente para ele. Você não vai nem para um lado e nem para o outro. Você fixa os teus olhos nele. É no Senhor. Feche seus olhos. Você vai ouvir uma canção.
Essa canção que a gente cantou da mulher, do tanque, ela estava com medo de conversar com Jesus, porque ele era judeu e ela era samaritana. Só que Jesus foi ali para trazer o que para ela? Fonte, não culpa. Essa história mexe comigo, porque ela já estava cheia de acusações. Mas eu queria que você ouvisse esse trecho, para que o Espírito ministre em você. E na hora que a gente estiver cantando, o Espírito Santo tocar no teu coração, ou tocou nessa palavra, pegue a sua família e vem para cá, porque eu quero orar por você, para que você saia daqui hoje, desse ambiente com portas trancadas. Você vai embora, mas você não vai sair daqui com medo mais. Você vai sair daqui empoderado, empoderada, cheia e cheio do Espírito Santo de Deus, para fazer discípulos de todas as nações, anunciando o Evangelho sem medo, sem dúvida, em nome de Jesus.